É possível o cristão estudar, analisar, observar desde movimentos políticos, ações políticas, ações históricas, contexto histórico em que estamos inseridos, ideologias, hegemonias culturais? Tem como cristão estudar isso, avaliar sem tomar partido, tendo não só a neutralidade em si, através do seu senso crítico, que através da consciência que Deus nos deu, mas também à luz da palavra de Deus, tendo a neutralidade em Deus, tendo aí esse filtro celestial que o cristão ele tem a sua capacidade através do Espírito Santo que habita nele. Então tem sim como cristão estudar, avaliar, observar e também trazer respostas para tais assuntos, como movimentos políticos, ações históricas, contexto histórico inseridos, que é o momento em que estamos vivendo, e também ações aí de engenharia social e manipulação de massas também. Tudo isso o cristão ele pode fazer sem tomar partido, desde o âmbito natural, ou seja, usando a sua neutralidade em si, o seu senso crítico, a sua consciência para avaliar tais questões, como tendo filtro à luz da palavra de Deus, ou seja, tendo Deus, a mente divina, suprema, como o filtro geral aí, discernindo espiritualmente todas as coisas. Então é sim possível para o cristão fazer isso. Então é isso que nós vamos conversar no dia de hoje, né? No vídeo de hoje, referente a esse tema. Se você tinha essa dúvida, vai ser esclarecida nesse vídeo. E sim, eu estudo questões políticas, ações políticas, mas sem tomar partido, até porque o cristão está aqui de partida e não tomar partido neste mundo. Então vamos lá. Como vocês sabem, escrevi aqui, trouxe algumas anotações no meu caderninho, porque a minha mente é limitada, eu não consigo guardar, armazenar tudo e trazer aqui para vocês, né? Apenas com a memória. Bom, nunca visto como antes a importância de um cristão ser neutro em Deus. No fato de que, quando permanecemos firmes na inerrante palavra de Deus e na justiça divina, conseguimos, com o olhar de cima, analisar a vida espiritual, mas também a vida terrena, o âmbito terreno. A sociedade e até ideologias humanas sem sermos levados por paixões e vento de doutrinas ou partidos terrenos. Isso é de extrema importância, principalmente no lugar que estamos inseridos, aqui no Brasil. Por quê? Estamos vivendo um momento aí de conturbação política e também uma polarização como nunca visto antes. Então, o cristão analisar certas questões, principalmente no que se diz respeito a decisões públicas, sem ter sua opinião moldada, manipulada e enviesada, é de suma importância o cristão ter o filtro da palavra de Deus juntamente com seu senso crítico, neutro em si, para poder avaliar as questões, né? O que é bom ou ruim, o que acrescenta ou não acrescenta, mas sem tomar partido. Porque a partir do momento que você toma partido em qualquer questão, você deixa de ter as outras visões e tem a visão apenas daquilo que você segue ou toma partido. Quando está neutro em Deus, o cristão, não significa exatamente omissão ou negligência. No mundo significa isso. Se você não tem lado, você está sendo negligente. Ou indiferença, mas sim o olhar de todas as coisas à luz da verdade e da sabedoria eterna. A palavra do Senhor. Assim como cidadãos, conseguimos avaliar questões públicas, políticas e históricas sem cair em puro extremismo. Para isso você tem que tomar partido ou ser objeto de massa de manobra, ou ser disseminador de ideologias e decisões políticas erradas e demoníacas, mas discernindo o que é justo, correto, conforme a luz da palavra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque por mais que uma ideologia humana, uma proposta humana, um movimento político enviesado com boas intenções, nós temos que entender que isso parte do homem, toda ideologia é criada pelo homem.
Se não veio de Deus, veio do homem. E o homem é falho em si mesmo. Ele é falho em si mesmo. O homem é arrogante, é ávido por poder, é ganancioso, não tem limites. E você ser deixado se levar por ideologias, filosofias, questões ideológicas, sendo feito massa de manobra, por não conseguir avaliar as questões do âmbito de cima, você vira aí um alvo fácil de ter a sua opinião moldada e você ter o seu senso crítico apagado. Por isso que é muito importante isso. Essa neutralidade em Deus também nos protege da neutralidade oscilante e enganosa do mundo. Visto que é no sentido humano o ser neutro, na maioria das vezes, soa como falta de posição. Ou seja, no que se diz respeito no mundo, dificilmente as pessoas vão entender a neutralidade como um lado. Principalmente aqui no Brasil, se você não está do lado B, você está a favor do lado A. Se você diz para o lado A que você não é a favor do lado A e não é do lado B, você é a favor do lado B. Ou seja, dificilmente o homem consegue enxergar essa neutralidade no que se diz respeito a essas questões que estamos falando aqui. Ou seja, se você não é por mim, você é contra mim. Nós vemos que na maioria dos casos são assim. O cristão, ele tem essa capacidade em Deus de avaliar as coisas sem tomar partido, porque ele usa os princípios divinos, o discernimento que vem do céu. Mas é muito importante o cristão também estar por dentro do que está acontecendo no mundo para não ser deixado se levar como uma massa de manobra, como um gado, melhor falando. Portanto, ao observar o contexto histórico do passado ou até mesmo em que vivemos, não precisamos, consequentemente, tomar partido de homens ou sistemas, mas sim permanecer na razão, usando o senso crítico, permanecendo no juízo reto da palavra, que é imutável e nos dá clareza para discernir e julgar todas as coisas. Então, digamos que quando a nossa capacidade humana do cristão não consegue furar a bolha daquilo que ele está analisando, seja movimento político, ação histórica, hegemonia cultural, etc., o contexto histórico que estamos vivendo, é aí que entra o filtro da luz da palavra de Deus. Então, é de extrema importância o cristão também não só usar de sabedoria humana para avaliar questões humanas. É aí que nós entramos com a sabedoria de Deus, que somos capacitados mediante o Espírito Santo que habita em nós. Agora vem uma questão muito séria aqui. Claro, vale lembrar muito bem que o cristão deve estudar, pesquisar e usar o seu senso crítico ao analisar ventos de doutrinas, sistemas políticos ou decisões ideológicas ou movimentos e hegemonias culturais. Nada disso é, claro, errado ou proibido, ou contrário à nossa fé. Pois, nos dias atuais, pode ser uma prática necessária, uma ferramenta, um instrumento eficaz para discernir o mundo e o período em que vivemos, isso sem cair em narrativas, moldagens de opiniões, falatórios alheios. Então não é errado para o cristão estudar essas coisas no que diz respeito ao âmbito mundano, desde política, ideologias, filosofias, essas questões como um todo, certo? Porém, o cristão ele deve estudar, mas sempre entender que a nossa missão aqui no mundo não é essa,
e que nós temos que usar a luz da palavra de Deus, sempre. Sempre. Mas não é só também usar a luz da palavra de Deus sem deixar o estudo de lado, né? Nós temos que absorver informação e à luz da palavra de Deus nós analisamos essa informação. Dessa forma, o cristão tem a capacidade de identificar injustiça, manipulações de opiniões e distorções que podem estar inseridas em ideologias, ações históricas, movimentos políticos e sociais, sendo não somente neutro em si, que também já é uma ferramenta, usando o próprio senso crítico, mas usando a luz das escrituras como filtro e não com a lente do partidarismo humano ilimitado. Vale lembrar que na carta do apóstolo Paulo a Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz bem assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isso é de extrema importância, gente, porque nós estamos vivendo em um momento em que o mundo está cheio de ideologias, cheio de movimentos políticos. Nós vemos aqui no Brasil, sem as pessoas perceberem, uma modificação da cultura como um todo. Sem contar a permissividade. Tudo isso daí é uma engenharia, um movimento social. Sem contar essa polarização em diversos âmbitos, mas também no mundo político. Então, o cristão, ele tem esse discernimento para não se deixar ser levado por questões alheias, sem entender o que realmente está acontecendo, sem entender realmente a questão, sem enxergar o cerne da questão, o movimento espiritual que está acontecendo. É de extrema importância o cristão ter esse conhecimento, mas à luz da palavra de Deus, para não tomar partido errado. Porque hoje em dia, nós estamos vendo aí, tem cristão achando legal uma ação revolucionária comunista, mas sem entender o contexto, o cerne da questão em si, e toma partido. Aí quando vai ver, a pessoa está tomando partido com algo iníquo, que desagrada a Deus, totalmente fora dos rudimentos de Deus, sem princípios. Então é muito importante isso. Não é pecado mais estudar essas questões. Não é ruim, é bom, mas sempre usa a palavra de Deus para não tomar partido. Porque o cristão ele está aqui de passagem, o único partido que nós temos é o partido em Deus. Ou seja, tendo essa postura pode fazer do cristão até mesmo um observador científico, que não tem lado. Não é enviesado de uma questão só. Porém, com um viés de aprimoramento de uma observação, análise espiritual, isso porque sua análise não se limita apenas guiada pela lógica humana, mas também pela iluminação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que habita no crente. Dessa maneira, enquanto o mundo olha apenas para sistemas políticos, ideológicos, filosofias como produtos da história, o cristão consegue enxergar também um aspecto espiritual que os envolve, os valores que estão sendo exaltados, distorcidos, deturpados, ou que aproximam ou afastam de Deus, né? Quando se diz respeito na questão do homem, na maioria das coisas vai afastar de Deus, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz bem assim, para concluir: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá aí a chave da questão. Se quiser estudar o que é socialismo, o que é comunismo, que é o capitalismo, qual é o contexto histórico que estamos vivendo, os movimentos sociais, os movimentos culturais, né? O contexto histórico como um todo, o cristão pode fazer isso. Mas o indicado é que ele não toma partido para não estar fazendo parte aí
de algo iníquo que pode desagradar a Deus. Porque sabemos, por mais bonito que seja a ideologia do homem em trazer justiça social, igualdade para com todos, isso daí parte do homem que é falho, errante, sujeito a pecado, ávido por poder e manipulador. Então, é de suma importância nos dias de hoje, principalmente de um cristão, entender isso, que temos o filtro, a luz da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e ajuda a discernir todas as coisas, e ainda temos a nossa consciência, nosso senso crítico, né? E o nosso intelecto. Então o cristão tem todas essas ferramentas aqui para não se deixar ser levado como massa de manobra, ter sua opinião moldada, deturpada e não enxergar a realidade dos fatos como elas são. Deus abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para estar por dentro de mais vídeos como esse. Deixa aí no comentário a sua opinião, que é de extrema importância. E, se possível, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas por esse conteúdo. Deus abençoe.